uma vez, Sintra Tecó pegando a estrada, trazendo hoje aqui para conversar com vocês, dando continuidade às comemorações ao dia alusivo a São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros. A gente fez uma carreata motorizada em louvor ao santo nesse domingo passado, uma concentração e bênção dos veículos. A concentração foi feita ali em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio. E após a missa, com o santo presente, a gente teve uma apresentação da banda da Polícia Militar. E logo em seguida, deu-se a bênção dos veículos, com a carreata. E o diácono Ricardo, que vai falar com vocês daqui a pouco, estava lá presente, dando a bênção de São Cristóvão a todos os veículos. Essa matéria completa da carreata você vai assistir no nosso segundo bloco do programa. Por enquanto, vamos bater um papo aqui com o nosso amigo diácono Ricardo, da Diocese de Osasco, que vai falar sobre São Cristóvão. Ricardo, quem foi realmente São Cristóvão? Olá para você que está nos assistindo, também muito obrigado pelo convite, Carlos, de estar aqui no programa. Legal. São Cristóvão, ele foi um santo homem, mártir da nossa Igreja Católica, viveu nos anos 400 depois de Cristo. Nós não temos muitos relatos a respeito de São Cristóvão, apenas alguns fragmentos da sua história. Mas Cristóvão, como diz algumas atas registradas sobre a vida dele, era um guerreiro robusto, forte. Inclusive falam que tinha uma aparência feia, era um homem que dava um pouquinho de medo. E ele servia ao rei de Canaã. Ele era cananeu. E chegou um certo momento da sua vida que São Cristóvão queria servir o homem mais poderoso do mundo, o rei mais poderoso do mundo. Então ele foi em busca desse rei. Deixou de servir o rei de Canaã, encontrou um rei poderoso que tinha conquistado várias cidades, vários impérios e começou a servir esse rei. E chegou num dado momento que toda a corte estava reunida e um dos servidores da corte, um poeta, começou a cantar uma música, a declamar um poema, e nesse poema tinha muitas citações ao demônio. E esse rei, então, toda vez que falava do demônio, esse rei fazia o sinal da cruz. E Cristóvão, que não era cristão, não conhecia Jesus Cristo, ficou intrigado com esse gesto, e perguntou para o rei, mas por que toda vez que é falado o nome do demônio, esse nome demônio, o senhor faz esse gesto? O rei, a princípio, recusou a explicar a Cristóvão por que ele fazia aquilo. E quando ele explicou para Cristóvão que ele tinha receio do demônio e não queria que o demônio o conquistasse, ele fazia esse gesto. Aí ele falou, então você tem medo do demônio? Então você não é o mais poderoso do mundo, é o tal demônio. E aí ele deixou de servir esse rei. E aí foi em busca do demônio, até que ele encontrou no deserto um conjunto de cavaleiros. E um dos cavaleiros tinha uma aparência muito feia também, era um homem muito feio. E esse cavaleiro se aproximou de Cristóvão, já sabendo que ele estava procurando o demônio. Aí Cristóvão falou, olha, eu procuro o demônio. Aí o cavaleiro disse assim, eu sou o demônio. Puxa vida. Aí ele começou a servir esse cavaleiro. E chegaram num certo momento do caminho que o cavaleiro avistou uma cruz erguida. E o cavaleiro, então, se desviou daquela cruz, não queria saber daquela cruz. E Cristóvão novamente falou, mas espera aí, por que você ficou com medo da cruz? O cavaleiro também se recusou a dizer, o demônio também se recusou a dizer. E aí Cristóvão insistiu. Até que então, o cavaleiro disse, que era o demônio, que um certo homem, Jesus de Nazaré, tinha morrido numa cruz, e toda vez que ele via esta cruz, ele tinha que sair, ele tinha que se desviar. E aí Cristóvão falou, não, então você não é o mais poderoso desse mundo. E aí saiu em busca desse tal Jesus de Nazaré, até que encontrou um eremita, eremita naquela época eram homens que se isolavam da humanidade, moravam sozinhos no deserto. E aí o eremita catequizou a Cristóvão, ensinou a fé a Cristóvão.
E aí ele falou assim, olha, para você encontrar o Jesus de Nazaré, você tem que jejuar. Né? Então você imagine, falar para um guerreiro, né, para um homem do exército fazer jejum. Aí Cristóvão falou, olha, eu não posso fazer isso. Ah, então você tem que rezar. Né? E aí Cristóvão falou, não sei rezar. Aí o cavaleiro, então, o eremita disse, olha, então você tem que fazer um gesto de caridade. Né? Você vai ter que morar perto de um rio, tinha um rio lá perto, que muitas pessoas morriam afogadas ao atravessar, porque não tinha ponte. Então, como Cristóvão era um homem forte, ele tinha que ajudar as pessoas a atravessar. Né? E aí ele fez esse gesto de ajudar as pessoas a atravessar esse rio. Né? Até que, num certo momento, ele se encontrou com Jesus de Nazaré. Interessante. Eu já tinha ouvido essa história, mas não assim pormenorizada, igual você contou. Muito bom. Tá vendo aí, caminhoneiro? Central Tecor também é cultura religiosa. É gostado que ele sempre procurou servir ao melhor, né? Exatamente. Então vamos tirar aí uma ideia de servir o melhor para você, caminhoneiro. Tente sempre ser o melhor na estrada. Evite acidente, afaste das drogas, né? Procure sempre um bom caminho. Reze sempre, que é uma coisa que vem aqui agora. Qual é a melhor hora ou o melhor momento para se rezar e se pedir essa ajuda de São Cristóvão, que vai interceder, obviamente, a gente, ele vai fazer a intercessão junto a Cristo, junto a Deus, né? Então, qual é o melhor momento? Eu quando estava na roda, no volante, eu sempre rezava para São Cristóvão e Nossa Senhora, sempre nas minhas idas, no começo de viagem. Eu acho que ainda é interessante sempre no início de alguma coisa, né? Sim, sim. Cristóvão, o nome Cristóvão significa condutor de Cristo, né? Porque nesse gesto de ajudar as pessoas a atravessar o rio, teve um certo momento que um menino se apresentou a Cristóvão e ele queria atravessar, né? E esse menino pesava tanto que Cristóvão até ficou com medo de se perder também no rio, né? E esse menino então se apresentou como Jesus Cristo, tanto que na imagem de São Cristóvão ele carrega o menino, né, que é Jesus Cristo. Então foi nesse gesto, né, acho que você colocou muito bem, São Cristóvão ele sempre quis dar o melhor dele, né, àqueles que a ele servia, né? Mesmo não conhecendo a Cristo anteriormente, ele sempre procurou ofertar o melhor, né? E eu acredito que pedir a intercessão de São Cristóvão é olhar para a vida de São Cristóvão, né, para o seu exemplo de oferecer o melhor e procurar cada vez mais ser um bom motorista, não é? E sempre no início, acho que no início da viagem, antes de você sair, né, da sua casa, do seu local de trabalho, né, ofertar a Deus esse trabalho, ofertar a Deus esta viagem, pedindo a intercessão de São Cristóvão. Interessante, né? Porque a gente é um condutor também do veículo, assim como São Cristóvão era um condutor de vidas, de pessoas. Né? Exatamente. Muito legal essa história de São Cristóvão. É difícil você encontrar algum livro que tenha, né, essa histórica dele. A gente conseguiu algumas coisinhas, né, através de pesquisa no Google e tal, né? Mas religiosamente eu visitei algumas livrarias aí procurando, principalmente livrarias religiosas. E não encontrei. O ano retrasado, se não me engano, eu fiz um prospectozinho, um folhetinho e distribuí na hora da carreata com uma pequena história, mas bem resumida, de São Cristóvão. Agora, essa que você me contou é a história propriamente dita, né? Que até acho que na Bíblia deve ter alguma passagem sobre isso, ou não sei se não. Mas algum documento deve ter, que nem você disse, umas atas que foram feitas e tal. Logo, a igreja, né, logo no primeiro século do cristianismo, né, até o ano aí 450, 470 mais ou menos, a igreja era muito perseguida, né? Porque o cristianismo não era a religião oficial do Império, né, romano. Então, todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo, que tinham fé em Jesus Cristo, eram perseguidos. Então, Cristóvão ele estava dentro desse contexto, tanto que ele foi martirizado, né? Todo aquele que é martirizado, essa palavra martírio, né, vem de martiria, quer dizer testemunho. É uma pessoa que dá o testemunho ali cristão até o derramamento do seu próprio sangue. Então, Cristóvão ele foi decapitado por não querer adorar aos deuses daquela época. Ele só queria adorar a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo.
Então, por causa disso, né, por causa da sua coragem, ele foi martirizado. E todos os cristãos que foram martirizados, né, antes, a Igreja Católica só canonizava cristãos mártires, cristãos que morriam por causa da fé. Depois, com o passar dos séculos, né, a Igreja também foi canonizando pessoas que não sofreram esse tipo de martírio, né? E tinha as atas dos martírios. Então, Cristóvão, né, esse homem chamado Cristóvão, que antes o nome dele era Réprobo, Nossa, o nome dele era Répobro, está anotado lá, um certo Cristóvão, né, cananeu, que foi guerreiro, né, foi martirizado em Lícia, por se recusar a adorar os deuses, tal, por acreditar em Jesus Cristo. Então, há esse tipo de registro, né? Agora, a história, os detalhes, nós não temos, né? É só mesmo especulações, né? Como eu disse, são fragmentos, né? Que a gente encontra ou nos livros aí de história dos primeiros séculos, ou nessas atas de mártires da Igreja Católica. Interessante, é realmente muito interessante. É uma história que muitos não conhecem, e a partir de agora no nosso programa vão ficar sabendo dessa história. Diácono, vamos agora a uma coisa que a maioria dos nossos caminhoneiros amigos aí não conhecem, e a diferença. Qual é a diferença entre padre e diácono? Muita gente questiona mesmo. Nós fazemos parte do sacramento da ordem, né? A igreja ela tem 7 sacramentos. São 3 sacramentos da iniciação cristã, porque nos introduzem à vida cristã. O primeiro sacramento que a gente recebe é o batismo. Depois vem a Eucaristia e Crisma. Tem os sacramentos de cura, né, que confere uma cura espiritual, uma cura física também, nos reconcilia com Deus, que é o sacramento da confissão, reconciliação, e o sacramento da unção dos enfermos. E tem os 2 últimos sacramentos, que são os sacramentos de serviço. Né? O sacramento do matrimônio, em que homem e mulher se unem para formar uma família, e o sacramento da ordem, né, que são homens que se consagram inteiramente a Deus. E nesse sacramento da ordem existem 3 graus. Né? O primeiro grau do sacramento da ordem é o diácono. Poxa vida. O diácono, essa palavra diácono, diaconia, significa serviço. Então, o diácono é aquele que serve a Deus e também aos irmãos. Na palavra, na pregação da palavra, na liturgia, não é? Na celebração ali da missa, e também na caridade. Então, o homem que é responsável pela caridade. O diácono, ele se configura ao Cristo servidor, ao Cristo que serve. Então, esse é o primeiro grau, é o diaconato, que a gente diz. E aí vem o segundo grau, que é o presbiterato, que é quando nós nos ordenamos padres, não é? Nos configuramos a Cristo sacerdote, aquele que oferece o culto espiritual. O padre é aquele que preside o santo sacrifício da missa e também reconcilia, né, os fiéis a Deus, por meio do sacramento da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. E o último grau, né, vamos deixar esse último grau para depois do nosso break? Estamos chegando já ao final do primeiro bloco. A gente volta já com o nosso diácono Ricardo. Olá, amigos, estamos de volta aqui com a presença do nosso querido diácono Ricardo, que estava dissertando sobre os deveres de um diácono e a diferença entre padre e diácono. Faltou um item, né, Ricardo? Pode prosseguir. Faltou, deixamos no mistério antes de irmos para o intervalo. Então, o último grau, né, eu comentei que o primeiro grau do sacramento da ordem é o diácono, o segundo o padre, e o terceiro e último grau é o do bispo. Né? Então, o sacramento da ordem tem esses 3 graus, né? Diácono, padre e bispo. Então, o bispo é o último grau do sacramento da ordem. Né? Que legal. Ricardo, deixa aí uma mensagem para os nossos amigos caminhoneiros, abençoando esses abnegados profissionais. Antes de você fazer essa bênção, eu gostaria de avisar aos nossos amigos caminhoneiros o prosseguimento do programa. Logo no finalzinho a gente vai expor para vocês poderem assistir, e aqueles que não vieram participar da carreata, um videozinho com todo o andamento da carreata, desde o início da missa,
alguns trechos da missa, algumas pessoas que deram entrevista, caso do prefeito, pessoal do sindicato, e o percurso, um pouco do percurso da carreata. Então é uma reportagem muito legal, uma externa que a gente fez. Pela primeira vez nas carreatas de São Cristóvão, são 38 edições, essa foi a 38ª. Não que eu tenha feito as 38, eu estou no sindicato há 18 anos, então as últimas 18 nós que organizamos. E nesse ano para mim foi muito especial também, porque eu fiz a minha despedida como organizador da carreata. Passei o bastão para o novo secretário de esporte, a gente teve eleições no sindicato e eu subi um posto. Fui para secretário-geral e subi um outro rapaz para secretário de esporte. Então esse ano eu ainda participei, né? Porque ele chegando assim, de pegar de cara, não sabe o que fazer. Então eu estive por trás dele dando alguns parâmetros para ele, onde seguir, para ele ir pegando a manha de o ano que vem ele organizar sozinho. Mas é uma correria que, como a procissão é no dia 25 de julho, que é o dia de São Cristóvão, esse ano foi realizada no dia 23, devido ao dia dele cair no meio da semana. Mas antes disso, é uma série de encontros, de reuniões com os pessoais, os setores da prefeitura que fazem também a organização, a Defesa Civil, Dimutran, a Guarda Municipal, o outro sindicato que é parceiro também, o Sindicato dos Condutores de Ônibus de Osasco região, o Sintratecor com toda a sua diretoria. Então, sabe, é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente começa no mês de maio, já começa a fazer as correrias, os primeiros contatos para poder organizar. E graças a Deus esse ano, eu tenho até dó de dizer que é a minha última, mas eu vou estar lá por trás do menino lá ajudando. Mas eu fiquei contente porque eu acho que foi uma das melhores que a gente fez. Até no volume de veículos, volume de caminhões, o pessoal está aderindo bastante. E São Cristóvão tem muito devoto aí. É que às vezes a pessoa não está sabendo, né, do acontecimento, o dia que é comemorado, então às vezes passa batido. Então esse programa nosso é para você que nunca veio, talvez por ignorância da data, mas agora você fica sabendo aí marcado. Todo dia 25 de julho é comemorado o dia de São Cristóvão. Se cair no domingo, é feito no dia 25. Se não, a gente antecipa um pouquinho. Então agora a sua bênção para os nossos amigos aí. E mais alguma coisa que você tenha vontade de falar? São Cristóvão, a gente enfatizou bastante aqui, aquele que procurou ofertar o melhor da sua vida, o melhor que ele tinha, para aquele a quem ele servia. E quando ele conheceu a Cristo, ele teve que fazer isso na caridade, né, ajudando os irmãos. Hoje, no Brasil, né, a gente consome muita coisa que é transportado por caminhoneiros. Hoje todo o nosso transporte praticamente é por rodovias, né? Então o caminhoneiro ele tem uma importância muito grande, né, para a logística de todo o Brasil, para todo o consumo, tudo que nós consumimos. E então você, caminhoneiro, a exemplo de São Cristóvão, é convidado a ofertar o seu melhor, né? Como que você oferta o seu melhor? Quando você respeita as leis de trânsito, né? Quando você procura cuidar da sua saúde, né, para que não aconteça nada ali quando você está conduzindo o veículo, quando você procura conduzir tudo com segurança. Então, é você ofertar o seu melhor, né, a cada dia. E ser devoto de um santo não é só a gente pedir a proteção do santo, né, não é um passe de mágica. Mas ser devoto de um santo é olhar para a vida daquele santo e procurar tirar lições para que você possa trazer para a sua vida e assim crescer, né, na santidade de vida e quem sabe, né, no futuro também ser um santo padroeiro aí dos caminhoneiros, dos motoristas. Que legal. Pessoal, então agora a gente vai soltar para vocês aí o videozinho da nossa carreata. Fique com Deus. Até o próximo programa. O diácono pode se despedir do pessoal, mas o vídeo vai passar aí, não saiam daí, hein? Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Pretendo retornar também, se me convidar, né? Uma grande alegria estar aqui. E que Deus, então, por intercessão de São Cristóvão, abençoe você, caminhoneiro, motorista, livre de todos os perigos, de todos os males nas estradas. Amém. Leve o nosso abraço também, os parabéns ao nosso Monsenhor Clodomiro, pela passagem do seu aniversário. Eu não tive o prazer oportunidade de ir lá cumprimentá-lo, mas
faço você o meu porta-voz para dar os parabéns a ele. Pode deixar. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um bom programa a todos. Estamos na Igreja Matriz de Santo Antônio, onde acontece a celebração da missa do Dia do Motorista, homenageando São Cristóvão, que é o protetor dos caminhoneiros. Vamos acompanhar. Secretário-geral do Sintratecor, passando o bastão agora da organização da festa, depois de tantos anos organizando, qual a sensação? Meu querido, a sensação é de o dever cumprido, né? É a 38ª edição, isso não quer dizer que eu fiz as 38. A gente está com 18 anos de sindicato nesse mandato, então há 18 anos a gente vem fazendo isso. Antes era o Tirola, que foi um ex-vereador na cidade, né, com o Dr. Gregório, que organizavam. Não sei por que cargas d'água desistiram e a gente, para não deixar o bastão cair, né, porque já era uma coisa que estava fazendo parte já do calendário oficial da cidade e do próprio sindicato, então a gente pegou essa responsabilidade. Nós, junto com o Sincovero, que é o Sindicato dos Condutores de Ônibus de Osasco e região, a gente nessa parceria, através do auxílio da Prefeitura, não é falando mal não, mas todos os prefeitos que passaram durante esses 18 anos sempre colaboraram conosco para essa atividade. E a gente vem carregando aí. Hoje, a minha última, estou passando o bastão para o Cláudio Marcimiliano, que é mais conhecido como Paulo Nunes, lá no sindicato, que assumiu a Secretaria de Esporte. Então, é um evento que faz parte da pasta dele. E eu estarei aí por trás, supervisionando, auxiliando no que for possível. Eu não vou abandonar porque gosto, né? E me sinto contente de ter carregado essa cruz, no bom sentido, né? Até hoje, e tem sido sucesso. Cada ano a gente vê que a organização melhora, os adeptos aumentam, né? O número de veículos, de ônibus e caminhões sempre aumenta. E a gente fica contente com isso. Estamos com o diácono Ricardo, aqui da paróquia Santo Antônio. Eu gostaria de saber do senhor qual o vínculo que tem São Cristóvão com os caminhoneiros. O São Cristóvão é um santo mártir da nossa igreja. Morreu defendendo a sua fé. E conta uma lenda que São Cristóvão morava perto de um rio. E apareceu uma criança que precisava atravessar esse rio, não é? E São Cristóvão então enfrentou a correnteza e ajudou essa criança na travessia do rio. E essa criança era o próprio menino Jesus. Então, desde a antiquíssima tradição, São Cristóvão é aquele que auxilia todos aqueles que percorrem caminhos, né? Percorrem longas distâncias. Então, ele é patrono dos motoristas e também dos viajantes. Dia muito feliz e abençoado para a nossa cidade. Dia de São Cristóvão, nós estamos aqui na Catedral Santo Antônio para, junto com os padres, os párocos, acompanhar a bênção aos caminhoneiros, a todos os motoristas, para que eles possam trabalhar e conduzirem com tranquilidade e com a proteção divina. Então que viva todos os caminhoneiros, que com muita proteção divina continuem seus trabalhos pela nossa cidade e pelo nosso país.
de Osasco e região, vem realizar a 38ª edição da carreata em louvor ao Santo Padroeiro dos Motoristas, o nosso querido Santo. E assim encerramos esse mais brilhante evento que foi o Dia do Motorista.